Olá, meu povo lindo, Deus abençoe sua vida grandemente. A paz do Senhor a todos, que a comunhão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas antes, como eu sempre peço, não quero ser cansativo, mas eu sempre preciso lembrá-los, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esta mensagem e principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante para que o canal se torne conhecido, para que se torne relevante para a plataforma do YouTube e assim nós possamos ver a semeadura da palavra do Senhor com maior intensidade. Nós vamos agora para uma breve vinheta, aguarde só um instantinho, em seguida estarei de volta para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado pela tua paciência. Vamos a mais uma mensagem. Eu quero convidar você, abra comigo, se você estiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmo, capítulo 133. Livro de Salmo, capítulo 133, diz assim a palavra do Senhor: Ó, como é bom e suave viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? Este é um capítulo da palavra do Senhor, muito gostoso de se ler. Ele fala sobre a comunhão entre os irmãos, ele fala sobre você viver em comunhão, sobre você viver na comunidade, sobre você viver em amizade com as pessoas. Mas eu quero trazer uma mensagem para nós, falando sobre o tema comunhão, porém, eu quero mostrar para nós uma forma diferente, porque às vezes nós passamos por cima de uma leitura, lemos, mas não conseguimos compreender, entendemos parte dela, em outra parte a gente acaba ignorando. Mas eu quero tentar de alguma forma trazer para você que está me assistindo uma maneira de você interpretar melhor essa questão da comunhão. Esta passagem ela é muito sugestiva, pois ela fala da comunhão entre os irmãos e de como Deus abençoa esta atitude entre os homens. Lá no verso 3 diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós precisamos verdadeiramente ter esse momento de comunhão. Precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos. Porém, como eu falei, eu quero mostrar para nós agora, nessa mensagem, uma forma diferente de você encarar essa situação quando se trata da comunhão. Mas quando falamos em comunhão, não pode ser apenas reunião em momentos alegres, mas também é um tempo que podemos identificar irmãos que estão passando por dificuldades em áreas da vida e nos unirmos para ajudar. É muito importante isso, porque não adianta nada eu me compadecer do meu irmão que está passando por um momento difícil e simplesmente eu não fazer nada. Eu posso dizer, eu não posso fazer nada, mas espera um pouquinho, eu vou ajudar de outra maneira. Eu vou encontrar quem possa fazer. Eu vou consultar pessoas que possam ajudar aquelas pessoas que estão passando naquele momento difícil. Comigo é muito comum as pessoas me procurarem para perguntarem sobre algumas situações. Olha, poxa, eu estou passando por essa dificuldade, você sabe como é que eu posso me virar nesse caso? Muitas vezes é uma situação que é totalmente longe da minha possibilidade. Mas espera um pouquinho, eu vou procurar alguém que possa ajudar. Tem um irmãozinho na fé que hoje ele já não é mais do nosso ministério, mas é uma pessoa com quem eu continuo nutrindo uma grande amizade, uma grande admiração e um grande carinho por ele. Toda vez que alguém me procura, precisando de alguma coisa, ou quando eu sei que alguém precisa de algo, eu procuro essa pessoa porque ele tem um relacionamento muito grande na cidade, no que se diz respeito vamos dizer assim, a administração pública. Ele conhece pessoas da saúde, ele conhece pessoas do Ministério dos Transportes, ele conhece pessoas de diversas áreas, porque ele foi envolvido nessa área política. Eu ligo para ele.
meu irmão, estou precisando da tua ajuda. Olha, tem uma pessoa aqui que está passando por isso, isso e isso. Tem como você me ajudar? Tem como você me indicar como eu posso fazer? Então, eu acho que esse é o nosso papel. Independente de você ser um líder, independente de você ser pastor, presbítero, independente de você ser uma pessoa que tem até um certo prestígio na cidade, você precisa ajudar as pessoas da forma que você pode. Então, não deixe de ajudar alguém se você tem esse recurso. Agora, se você não tem um recurso, às vezes a pessoa depende de um recurso financeiro, aí você vai nas pessoas que possam ajudar. O que nós não podemos é virar as costas e simplesmente deixar aquilo acontecer. Nós não podemos, achar isso não é problema meu, isso vai ser um peso para a minha vida. Eu vou tentar ajudar essa pessoa, como é que eu posso resolver o problema dela se eu não consigo resolver os meus? Então tem pessoas que pensam dessa forma. E pensando dessa forma, realmente a pessoa, ela acaba não ajudando as pessoas. E deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se você é alguém que já se dobrou diante do Senhor, se você é alguém que de alguma forma você já foi batizado, você pertence ao ministério e você simplesmente vira as costas para essas pessoas, eu quero dizer para você que você corre o risco de perder a sua salvação. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele zela pelos seus pequeninos. Ele zela por aqueles que Ele tem como seus. Então, quando você simplesmente vira as costas para uma pessoa, sendo que você pode até não ter o recurso na mão para poder ajudar, mas você pode ir atrás de alguém que tenha e você não o faz, você de alguma forma você está se negando a ajudar um dos pequeninos do Senhor. E isso pode lhe custar a sua salvação. Mais adiante eu quero ler um capítulo da Bíblia, alguns versos da Bíblia que vai te mostrar isso. Mas antes vamos seguir em frente aqui. A Bíblia diz em Marcos 12:31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas como amar alguém se este amor é limitado apenas aos momentos bons? Como eu posso realmente dizer que eu amo alguém se apenas nos bons momentos é que eu demonstro isso? Ou seja, no momento em que aquela pessoa não precisa de nada, no momento em que aquela pessoa está com a sua vida tranquila, está com o seu trabalho, consegue trazer o pão de cada dia para sua casa, essa pessoa consegue as coisas que são necessárias para o seu dia a dia. Essa pessoa naquele momento, ela não precisa da minha ajuda propriamente dita, mas eu preciso estar em comunhão com ela. Mas por que eu só vou estar em comunhão com ela naquele momento? E no momento que essas pessoas estão passando por alguma dificuldade, eu simplesmente viro as costas. Quando Deus fala ali no Salmo 133 a respeito da comunhão, que Ele diz que ali é o local onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre, tem uma relação muito forte com aquilo que eu vou ler depois. Porque quando nós temos na mão os recursos para ajudar alguém e não ajudamos, nós estamos pecando. Quando nós temos na mão alguém que está passando por uma dificuldade e a gente diz, não tenho condições de ajudar e simplesmente larga aquela pessoa a sua própria sorte, também estamos pecando. Eu entendo dessa forma, que de alguma forma é uma forma de pecar contra aquela pessoa, ou perdão, de pecar contra Deus. Porque o Senhor, Ele colocou o povo nessa terra, colocou o homem nessa terra para que nós, entre nós mesmos, nos ajudemos uns aos outros. Então é muito necessário que a gente compreenda isso. E eu queria ilustrar essa mensagem já nesse momento com uma ilustração que eu ouvi alguns anos atrás, e que essa ilustração ela traz realmente uma mensagem muito forte sobre essa questão da comunhão, sobre essa questão de ajudar as pessoas. Foi uma época de guerra, alguns jovens foram convocados de um país e foram para a guerra. Ao final, quando a guerra cessou, a guerra acabou, aqueles que sobreviveram estavam voltando para sua casa. Um casal ainda novo, que tinha um filho também novo ainda, um jovem que recentemente tinha sido convocado para o exército, acabou indo para essa guerra. E quando a guerra acabou, depois de muitas orações da sua família, dos seus pais, a guerra cessou e aqueles jovens estavam voltando para casa. Um dia, sabendo da volta dos jovens, aquela família recebeu um telefonema. Quando atenderam o telefone, olha que alegria, era justamente o seu filho que estava voltando da guerra.
E o seu filho, voltando da guerra, falou aos seus pais: pais, estou voltando. Os pais muito felizes: olha, filho, volta mesmo, nós estamos com muita saudade. Ficamos esse tempo todo muito preocupados contigo, mas graças a Deus que você está vivo. Pai, eu estou vivo, estou bem, mas eu gostaria de levar comigo um amigo. E eu gostaria de levar esse amigo para morar com a gente, porque esse amigo não tem família. Ah, meu filho, pode trazer, não tem problema. A felicidade dos pais era tanto que eles falaram: não, pode trazer o seu amigo, nós o receberemos com todo o coração. Pai, apenas um problema: esse amigo era parceiro de guerra comigo e nós combatemos juntos. Infelizmente, um dia esse amigo, numa das batalhas, ele perdeu uma perna e perdeu um braço. Ele tem essa deficiência e eu sempre gosto muito dele, ele me ajudou muito enquanto eu estive na batalha e por isso eu gostaria de levá-lo comigo. Aí o pai ficou um pouco calado e depois falou: filho, eu acho melhor não. Essa pessoa, ele, se não tem uma família, ele vai ter que se virar. Nós não temos condições, não vamos trazer um peso para a nossa casa e essa pessoa vai se tornar pesada. Nós não temos como atender uma pessoa dessa. A pessoa não tem um braço, não tem uma perna, se tornou um deficiente. Acho que o governo tinha que fazer alguma coisa por essa pessoa. E aí aquela família, aquele homem conversando com o seu filho, ele percebeu que o telefone foi desligado. Ele ficou muito triste. Falou: poxa, nosso filho conversando, por causa de nós não aceitarmos o amigo dele, ele desligou o telefone. E não tiveram mais notícia daquele jovem. Até que um dia aconteceu um problema num lugar e morreram algumas pessoas, ou por enfermidade, eu não vou nem lembrar exatamente como era essa ilustração, mas morreram algumas pessoas e foram identificados. E um dia chegou uma carta na casa desta família que o filho havia conversado com eles e simplesmente avisaram para ele da morte do rapaz. Já tinha se passado alguns anos. E aí a família foi lá. E quando a família foi lá, alguém levou eles para reconhecer o corpo que estava no IML. E qual a surpresa daquela família, daquele homem que foi reconhecer o corpo do seu filho? Seu filho havia morrido por um problema de saúde. E o seu filho, ele percebeu que o seu filho, quando havia falado do amigo que havia perdido um braço e uma perna e que ele haveria de levá-lo para casa, a família falou que não era para trazer porque seria um peso. Ele percebeu que era o seu próprio filho que havia perdido um braço e uma perna e nunca retornou para sua casa. Aquela família deve ter sofrido muito com aquilo e foi percebido que aquele moço, aquele filho, se talvez ele tivesse falado para os pais, tivesse chegado em casa, com certeza os pais o haveriam tratado, teriam ficado com ele ali, mesmo que com a deficiência que ele adquiriu. Mas não, ele falou de um amigo. Por quê? Ali ele redescobriu a verdadeira essência do que ele causaria para a sua família. Então, como exemplo para nós não podemos nos deixar os nossos por causa de alguma deficiência que eles tenham, por causa de alguma situação difícil que eles estejam vivendo. Nós precisamos amar aos nossos irmãos, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É apenas uma ilustração, mas uma ilustração que traz uma reflexão na nossa vida. Então, voltando aqui à nossa situação que eu estava falando aqui a respeito da comunhão, por que viramos as costas aos nossos irmãos quando temos fartura e podemos sim ajudá-los? Muitas vezes tem pessoas que elas têm condições de ajudar as pessoas de uma forma financeira, vamos dizer assim. A pessoa pode dispor de algum valor para ajudar uma pessoa que está passando por dificuldade. Eu não quero com isso que você me entenda que qualquer um que cair de paraquedas na tua frente, você vai simplesmente abrir a mão e fazer o que eu estou falando aqui. Não é isso. É você realmente reconhecer que é pessoas que necessitam, que você tem amizade com aquela pessoa e sabe da integridade, sabe do caráter daquela pessoa e que ela só está vivendo aquilo por uma circunstância. E aí nós não ajudamos muitas vezes, porque quando as pessoas são perfeitas, é fácil de você recebê-la na sua casa e colocá-la debaixo do teu teto. Agora, se esta mesma pessoa tem um problema de saúde, tem um problema que é uma deficiência física, aquilo se torna mais difícil. E às vezes acontece com os próprios da nossa casa. E muitos
pegam os próprios da sua casa e colocam num asilo, colocam numa casa de repouso, porque eles não querem cuidar. Uma das coisas que eu vejo que é muito difícil, às vezes um pai, uma mãe, cria muitos filhos, e às vezes quando eles chegam na idade bem idoso, aqueles muitos filhos que eles cuidaram, criaram, não conseguem cuidar deles. Então eu entendo também que é uma dificuldade, um fato que podemos dizer até como um pecado. Um filho pegar, muitas vezes até quando são mais filhos, pegar pai e mãe e enfiar dentro de um asilo sozinhos. Às vezes até o pai e a mãe querem ir, querem ter uma independência, mas normalmente não é isso que acontece. Eu me lembro do fato quando aconteceu que a minha querida mãezinha, ela morava numa cidade vizinha a esta, morava em Santos, e o meu padrasto veio a falecer. A minha mãe não queria sair da sua casa, mas eu fui lá, mesmo contra a vontade dela. Catei ela com todas as suas coisas e trouxe para minha casa e falei: mãe, o seu lugar é do meu lado. A senhora não tem mais ninguém que cuide da senhora, essa pessoa que vai cuidar da senhora sou eu. Eu, a minha esposa, os meus filhos que te amam. Então nós vamos cuidar da senhora. E mamãe só saiu da nossa casa o dia que o Senhor a chamou. Qualquer um outro poderia falar: não, deixa ela ir, ela cuida da vida dela, ia ficar lá até o dia que acontecesse alguma tragédia, porque a minha mãe já tinha a idade avançada, em algum momento poderia acontecer alguma coisa. Então, você que tem seus pais, que tem sua mãe, que tem seu pai vivo, cuida dele, não abra mão desse prazer, porque tem que ser um prazer na minha e na sua vida, cuidar dos nossos velhos, cuidar dos nossos idosos, cuidar dos nossos filhos e mais tarde ensinar que nossos filhos têm que ser uma geração diferente, porque mais tarde não que eles vão precisar cuidar de nós como cuidávamos deles, mas tem que haver um certo cuidado, e assim a gente sabe que estamos fazendo certo. Aí, como eu falei, eu queria ler aqui rapidamente. Nós não podemos esquecer o que Jesus ensina em Mateus 25, a partir do verso 31. Aqui ele fala daqueles que estão congregados em algum ministério, ou seja, cristãos. Os que foram colocados à direita se dispuseram a fazer o que precisava, mas os demais tiveram a oportunidade de ajudar seu semelhante, mas nada fizeram, e pela sua atitude tem uma forte condição de perder a sua salvação. Eu quero ler o que está escrito aqui para nós fazermos os comentários finais sobre esta mensagem. Aqui diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Em algumas versões está os bodes das ovelhas. Quando nós vemos aqui fala do Filho do Homem, ou seja, fala de Jesus. Quando Jesus retornar, conforme está previsto que ele virá um dia voltar a essa terra para buscar os seus, ele vai fazer uma reunião, ele vai reunir todas as nações. E aí eu vou entender aqui de uma forma diferente. Quando ele fala reunir todas as nações, ele vai reunir todo o povo que foram congregados a ele. E ele vai separar as ovelhas dos bodes. Por quê? Porque nós entendemos também, eu entendo também que dentro do nosso meio, dentro do mundo, vamos dizer assim, do mundo cristão, há pessoas que são ovelhas do Senhor. Mas em nosso meio há também os bodes, aqueles que talvez estejam ali por mera conveniência, estão ali não porque amam a Deus ou porque amam o seu semelhante, mas estão ali por medo do inferno. E a pessoa que está na igreja apenas por medo do inferno, infelizmente, ela vai tratar as coisas de Deus de forma errada. Ela vai ter oportunidade de abençoar as pessoas e não vão fazê-lo. Ela vai ter oportunidade de fazer o certo e vão continuar fazendo o errado. Apenas elas estarão dentro da igreja tentando mostrar-se como sendo alguém que é de Deus, e às vezes não serão. Assim como o próprio Jesus, ele fala numa outra parábola sobre o joio e o trigo, que o homem, o semeador, o dono da seara, plantou o trigo, mas veio o inimigo das nossas almas e plantou o joio no meio.
E aí o homem pergunta: Senhor, quer que nós o arranquemos? E o próprio Jesus fala na sua parábola: não tire, deixe que cresçam juntos, e na ceifa separem o joio do trigo. O joio irá para o fogo e o trigo será colocado no celeiro. Então nós entendemos aqui que é dessa forma que Jesus vai fazer. Então não adianta, queridos, uma pessoa permanecer ali dentro de uma igreja, dentro do ministério, fazendo as coisas de forma errada. Por isso o Senhor deixou estas parábolas ensinando a cada um de nós. Então ele diz aqui na sequência: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Então vamos dizer aqui, eu vou fazer uma conjectura: nações, ministérios. Todos os ministérios que são aqueles que pregam a palavra de Deus, que tem Jesus como seu Senhor, que Jesus é o centro de todas as coisas, serão colocados ali. E naquele momento o Senhor irá separar o que é ovelha e o que não é. Por quê? Porque assim como o joio plantado no meio do trigo, muitos que estarão no meio das ovelhas não são ovelhas, mas são na realidade lobos. Então ele dirá assim: ele porá as ovelhas à direita, depois de feita a separação, aquelas que verdadeiramente viveram para Cristo, viveram para a obra do Senhor, viveram para abençoar o seu semelhante. Ele dirá: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus está aqui falando exatamente de salvação e vida eterna. Está falando do tempo quando ele voltar, que ele vai vir para buscar a sua igreja. Porém, quando ele vir buscar a sua igreja, talvez a sua igreja que nós vemos não seja toda ela que vai. Então eu e você precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque nós podemos, se não tomarmos os devidos cuidados, estar incluído na parte da esquerda e não naqueles da direita, que é onde Jesus fala das ovelhas que herdarão o reino. E aí ele diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Será que isso aí não está incluído na comunhão? Será que isso aqui não deveria estar incluído na comunhão? Porque é a comunhão que Jesus fala, que o Senhor fala lá no livro de Salmo 133, ele fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Mas a comunhão não é uma coisa para nós vivermos apenas nos bons momentos. Ali na comunhão, talvez nós vamos descobrir irmãos que estão passando por momentos difíceis, e a comunhão é para isso também. É para você identificar os irmãos que estão passando por momentos difíceis e levantar pessoas que possam ajudá-los. E Jesus fala aqui muito bem claro. As pessoas depois que estão ali à direita perguntam: mas aonde nós vimos isso e fizemos isso que nós não estamos lembrados? E aí Jesus fala que: eu responderá em verdade vos digo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então quando nós, dentro da comunhão, identificamos pessoas que estão ali na comunhão, que são nossos irmãos na fé, precisam de ajuda, e nós os ajudamos, estamos fazendo diretamente ao Senhor. Por quê? O Senhor está vendo isso. E aí é onde eu falo que nós corremos o risco de perder a salvação se não ficarmos atentos a isso, porque ele diz aqui em seguida: então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda, vamos dizer, as ovelhas, que na realidade não são ovelhas, estão disfarçadas de ovelha, estão no meio das ovelhas, que serão separadas. Ou mesmo naquela outra parábola, quando ele fala do joio que está no meio do trigo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiros não hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo, preso não foste me ver. Então lhe dirão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso e não te assistimos? Então lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Ou seja, quando nós deixamos de fazer ao nosso irmão
que faz parte da nossa comunhão, que faz parte do nosso ministério, nós simplesmente ignoramos aquela pessoa que está necessitada, nós estamos fazendo para o Senhor. Então, queridos, precisamos ter um cuidado muito grande. É um alerta para nós como servos do Senhor e também para aqueles que ainda não conhecem os caminhos, mas que haverão de se dobrar diante do Senhor, eu creio em nome de Jesus, e chegarem na igreja, tem que saber isso. As pessoas têm que saber que este é o procedimento que Deus colocou para mim e para você. Jesus haverá de buscar a nossa igreja, porém, a sua igreja, porém, aqueles que estão na igreja apenas por medo do inferno, se não tomarem o devido cuidado, vão ficar para trás. Pensa nisso, igreja de Cristo. Porque não adianta nada nós estarmos congregando, nós estarmos vivendo ali, cantando louvores, adorando o nosso Deus, em comunhão com os nossos irmãos, porém na hora que precisa de uma ajuda, as pessoas não se prontificam a fazer nada. Pessoas que falam, não é problema meu, o ministério se vira. O irmão lá que tem mais dinheiro, ele pode ajudar, eu não tenho condições, eu já vivo com sacrifício, para mim não dá. Às vezes, uma palavra que você deixa de falar, você pode estar pecando contra Deus. Uma palavra de conforto que você muitas vezes pode estar trazendo para uma pessoa, isso pode fazer uma grande diferença. Pense nisso, meu querido. Reflete sobre isso, medita sobre esta palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por este dia, por este momento, por esta palavra. Que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus a todos aqueles que estão assistindo e que esta palavra possa realmente encontrar guarida em cada coração. Que eu possa saber, Senhor, de vidas que foram transformadas pela Tua palavra trazida aqui neste dia. Que seja um tempo especial nas nossas vidas. Que o amor do Senhor, que a graça do Senhor seja derramado sobre nós. Que tudo seja para a glória do Teu nome, Senhor. Faz a Tua vontade nas nossas vidas. Derrama sobre nós a Tua unção, o Teu poder e nos faça, Senhor, filhos amados. Nos alerte de cada situação que nós estejamos vivendo fora dos Teus caminhos. Que a paz do Senhor reine, que tudo seja, Pai, para a glória do Teu nome. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você estar aqui até agora comigo. Um forte abraço. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.